na Epístola de Tiago. Fica bem no finalzinho, depois do livro dos Hebreus. Carta de Tiago, no capítulo 4. Quem tem a Bíblia acompanha, quem não tem, presta bem atenção na leitura para que tenha interpretação do texto. Se todos acharam, lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Amém. Diz o título da palavra: devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz, que pode salvar, destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Somente até aqui, meus irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Irmãos, o Senhor mostrou esse capítulo, essa palavra, que é uma carta, não é uma carta apostólica como Paulo, que dirigia as igrejas, é uma carta de doutrina, é uma carta de ensinamentos, que Tiago, irmão do Senhor Jesus, ele divulgava como ensinamentos para serem lidos e relidos de tempos em tempos, junto aos cristãos judeus recém-convertidos. Os costumes da lei dos Hebreus, irmãos, ela é muito forte na presença daqueles novos convertidos que haviam se convertido ao caminho. E esse irmão Tiago, ele tinha esse cuidado, esse zelo de sempre estar instruindo a igreja do Senhor. Nós, irmãos, ao lermos, ao compreendermos o texto, vemos que havia muito cuidado nesse servo de Deus, muito zelo, muita atenção no comportamento da igreja, uma igreja que estava dispersa, porque ele mandava aos judeus recém-convertidos
não somente em Israel, mas, irmãos, a todos os judeus que estivessem reunidos em qualquer lugar que eles estivessem. Então havia judeus que estavam na Grécia, havia judeus que poderiam estar em Roma, havia judeus que estavam na Ásia, havia multiplicidade de cultura, multiplicidade de costumes. E esses costumes, eles se adequavam à lei dos hebreus e ainda tinha que haver os costumes desses nossos irmãos na edificação da igreja e na defesa do Evangelho de Jesus Cristo. Uma curiosidade a respeito desse irmão, pela leitura que nós vemos, é uma leitura, parece dura, parece uma leitura de uma grande disciplina, mas esse irmão, que era, segundo a história, era irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele recebeu o Senhor depois que o Senhor estava ressuscitado. Ele conheceu, ele assistiu, ele viveu, mas não havia compreendido que ele estava convivendo com o Cristo. E só depois que ele pôde compreender essas coisas, recebeu o irmão dele. Que nobreza, né, irmãos? Poder ser irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele recebeu o Senhor como seu único e pessoal Salvador também. Às vezes, irmãos, nós não temos paciência com alguma pessoa, algum amigo, algum familiar, que às vezes não entende você, a tua frequência à igreja, a tua disposição em servir ao Senhor. O conselho da palavra para nós hoje é que joelho no chão, o Senhor abrirá uma porta grande no meio da tua família. Saibamos, irmãos, que tudo tem um tempo determinado para o Senhor na terra. Tem um tempo que nós evangelizamos, depois nós nos afastamos, depois nós voltamos a falar com as pessoas, e às vezes a gente acha que não deu fruto, mas quando você menos espera, começa a brotar uma folhinha nova, o caule começa a sair, se desenvolver, e vai virar uma grande e frondosa árvore que dará muitos frutos ao Senhor. Entenda que não tem trabalho errado. Você está fazendo o teu melhor e o Senhor, no tempo certo, abrirá as portas no seio da tua família. A palavra do Senhor, irmãos, nessa noite, fala que nós não devemos, irmãos, guerrear para que nós possamos nos vangloriar, entrar em disputas, entrar em situações onde você não está olhando o bem comum, onde você não está olhando o que é melhor para o conjunto da obra. Isso é num grupo de estudo, isso é num grupo de trabalho. Isso, ontem eu conversei com um servo de Deus que participa de orquestra. Imagine quem está numa orquestra e querer ser sozinho. Ele não vai conseguir, irmãos, vai atrapalhar todo o andamento da obra. Mas quando nós nos organizamos para poder dar o melhor para um bem comum, o Senhor prospera os caminhos também, irmãos. Da mesma maneira, aqui o conselho de Tiago aos irmãos de Deus falava a respeito, irmãos, de termos uma mente cristã, uma mente que às vezes para nos desposarmos dos nossos costumes, das nossas verdades, das nossas crenças, às vezes nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor para que o Senhor limpe a nossa mente, para que o Senhor tire qualquer sentimento do nosso coração, para que possamos ter a correta compreensão da vontade de Deus na nossa vida. Muitas das vezes, irmãos, nós tomamos caminhos nas nossas vidas, no ambiente familiar, no ambiente da igreja, no ambiente profissional, e parece que as coisas não dão certo, mas se você está confiado por Deus, siga nesse caminho, porque lá na frente você verá o resultado de tudo aquilo que você está plantando. Um rio, irmão, um rio ele é conhecido pelas curvas que ele faz. Um rio não é conhecido pela velocidade da água que desce. Ele é conhecido pelas encostas, pela largura, pela curva,
aonde ele encontra, então é fazendo curva. Às vezes você precisa se desviar de alguma coisa que você não esperava, mas é nesse caminho que está o ide de nosso Senhor Jesus Cristo, está a provisão, está a misericórdia do Senhor nas nossas vidas. Muitas vezes, irmãos, muitas vezes, nós tomamos caminhos que depois nós não sabemos se nós estamos corretos, se nós devemos seguir para frente, se nós devemos voltar para trás. Isso é numa amizade, isso é num negócio, isso é em alguma transação que você faz, um curso que um jovem escolhe. E é nesse descobrir, é nesse conhecer o novo que você vai adquirindo experiência na tua vida. Hoje a palavra do Senhor fala e nos aconselha e nos convida a não andarmos para trás, mas que possamos andar adiante, porque é lá na frente, irmãos, que o Senhor se mostrará, se revelará os mistérios nas nossas vidas e se fará conhecido no meio de nós. Não há, irmãos, não há dor, não há frustração, não há descontentamento que não tenha um fim. Hoje a palavra do Senhor nos convida a termos a nossa mente ligada no Senhor. Tudo o que formos fazer, fazermos em nome do Senhor. Tudo o que formos buscar, que possa ficar fora a nossa glória humana, mas que possamos fazer em nome do Senhor. Não existe, irmãos, não existe para um coração humilde uma porta fechada. Para um coração humilde sempre haverá a porta aberta do Senhor nas nossas vidas. Entendamos, compreendamos as enfermidades, as dificuldades, todas elas estão sujeitas ao Senhor, e o Senhor nos convida hoje, assim como Tiago mandou essas cartas circulares à igreja que estava espalhada, a igreja dos nossos irmãos judeus, o Senhor hoje nos convida que tenhamos uma mente em Cristo, porta aberta, saúde, prosperidade, bons encontros, tudo isso está nas mãos do Senhor. Mas que possamos, irmão, que possamos fazer a nossa parte primeiro, que possamos buscar agradar o nosso Deus, que possamos estar com uma mente irrepreensível. Uma mente irrepreensível não é aquela que julga, uma mente irrepreensível é aquela que sempre está buscando misericórdias das mãos do Senhor. Uma mente irrepreensível é aquela que quer se fazer agradável a Deus. Se fazer agradável no cantar do hino, no tocar do instrumento, no trato com a família, no trato com os filhos, com os colegas de trabalho, no trato, irmãos, no ponto de ônibus, no transporte, no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, onde ela vai passando, as portas têm que se abrir porque brilha. E quando brilha, não tem espírito imundo que fica na nossa frente, irmãos. Então a palavra do Senhor hoje é para que busquemos uma íntima comunhão com o Senhor. O que tem de dificuldade na nossa vida, irmãos? Se falar para os irmãos, por exemplo, dos dias que o Senhor tem permitido de nós passarmos. Ontem foi um dia aflitivo, era 00:30, eu estava conversando com alguns irmãos, hoje 5:30 da manhã já estava conversando, e eu achei que eu não ia conseguir chegar na igreja hoje de tanta opressão, tanto cansaço. Parece que as forças vão saindo de nós. É assim também para quem tem uma enfermidade, para quem está passando por um desemprego, para quem está sofrendo algum tipo de afronta, para quem está, irmãos, com algum problema dentro de casa, no relacionamento com os filhos. Mas hoje o Senhor fala que o Senhor está conosco na onde nós estamos, na nossa prova, na nossa luta, na nossa aflição, na nossa interrogação, nos nossos desencontros, nos nossos desencantos. Irmãos, não olha para o tamanho da tua prova, olha como que você pode estar mais íntimo do Senhor. O Senhor é poderoso para abrir portais na nossa vida de bênção, de livramento e de misericórdia. Que possamos ter a compreensão
dos conselhos do Senhor para nós nessa noite, que possamos voltar para as nossas casas com a correta compreensão do que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que coloquemos Ele na nossa frente em todos os caminhos, que possamos sempre colocar a misericórdia do Senhor, a condição de o Senhor permitir que as coisas aconteçam, e que quando formos pedirmos alguma coisa, irmãos, que possamos estar em comunhão com o Senhor. Não peça guerra, não peça destruição, não peça separação, não peça, irmãos, tudo aquilo que seja repreensível na presença do nosso Deus. Peça tudo aquilo que for bom, tudo que for verdadeiro, tudo que for excelente na presença do Senhor, porque o Senhor operará favores e maravilha no nosso meio. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que possamos recebê-la ela como vinda dos céus. O Senhor tem caminhos na nossa vida que nós desconhecemos. Para a nossa irmandade que está nos assistindo, muitas das vezes, depois de um dia de frustração, um dia de trabalho, um dia que as coisas dão errado, você que está recebendo esse culto na tua casa, hoje o Senhor te convida, põe o joelho no chão, busca a misericórdia de Deus. Não é tanto o teu problema, mas sim a comunhão que você precisa ter com Deus. Busque intimidade com o Senhor e o Senhor se fará presente no meio de nós. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, que por tudo nas nossas vidas o nome de Deus possa ser glorificado. Amém.